Quer dizer que o deputado Janones é, então, aos olhos desse Conselho de Ética, o dissenso, é o desequilíbrio, é o ataque? Não. Há em torno daquela tribuna, do lado em que a direita se pronuncia, um ataque constante a quem quer que passe por ali. E há um tratamento diverso. Alguém escreveu aqui, sobretudo no parecer, há uma referência aos temas relacionados à LGBTQI-fobia. Mas eu vou dizer a vocês, eu presidi a sessão da Câmara quando o Nicolas Ferreira colocou, em seguida do pronunciamento de Érica Hilton, uma peruca e ocupou aquela tribuna. Aquilo é a maior manifestação de transfobia, de homofobia, de ataque às pessoas que se poderia ter. E este Conselho de Ética arquivou, não considerou. No caso do deputado Janones, eu não ouvi nada, não há nada acerca disso. Até porque, aí o relator, e eu me baseio no seu parecer, porque é correto, juridicamente, tecnicamente, ele indica que deve ser orientado o que se vê a partir das gravações oficiais da Câmara dos Deputados. E a gravação oficial mostra uma turba, não só o deputado Janones, mostra uma turba, que vários dos colegas que integram esse Conselho de Ética também são parte dessa turba que utiliza o plenário de uma forma a desrespeitar o próprio parlamento. Então, nós não teremos uma solução razoável, não teremos o direito e a justiça se instalando ao indicarmos o deputado Janones como a fonte de todo o mal e suspendermos o seu mandato por 3 meses, se não tratarmos da conduta orientada por partidos e líderes de dissenso, de ataque e de obstrução, não apenas regimental, mas obstrução física, muitas vezes, de colegas parlamentares, o que acontece quando se caminha para o lado direito do plenário, para se subir pela escada à mesa diretora. Portanto, senhores e senhoras, ética é um campo da filosofia em que nós devemos agir com correção. Se não há nos autos, se não há comprovação, como condenar? Além do que, pela primeira vez esse plenário registrou aqui no Conselho de Ética a responsabilidade contra um deputado que agiu contra uma mulher há poucos dias, o deputado Giovana Federal. Sim, aí existia prova, não só a gravação, mas N depoimentos, a repetição do dolo, do ataque, e ele foi sancionado em 3 meses. Sem nenhuma comprovação, o deputado Janones vai ser sancionado também em 3 meses? Simplesmente porque ele não é. Mas, como alguns disseram, talvez com certa dor e tristeza, porque o queriam ao lado de Jair Bolsonaro, talvez agora atacando o Brasil, ao lado de Trump, não sei o quê. A oposição política do deputado Janones não pode ser julgada aqui. Ele tem direito à oposição política. Ele é um parlamentar, com a sua consciência, ele tem o dever de defender a sua consciência. Então, não tentem nos imputar, nos colocar em situação difícil, porque eu me baseio exclusivamente aqui por comparações com outros casos gravíssimos que foram liberados nesse Conselho de Ética por vossas excelências também. O próprio Nicolas, que tem agido contra o parlamento diuturnamente, sem falar que há 2 deputados, hoje no exterior, atuando contra o Brasil. Uma foragida, Carla Zambelli, da própria bancada dos que hoje atacam o Janones aqui, e o Eduardo Bolsonaro, que resolveu ser um traidor da pátria no exercício do mandato e que certamente vai responder, não só nesse Conselho de Ética, mas no conjunto. Então, vossas excelências têm muito problema em casa de vocês, deputado Sóstenes, com todo respeito, muitos problemas com a sua bancada, para tentarem colocar a irresponsabilidade de uma bancada que tem agido para o dissenso e para o ataque dentro do plenário contra um único deputado. Talvez o que vocês estejam querendo criminalizar e atacar em Janones não seja nem seus erros, nem seus acertos, nada, mas seja o fato de Janones ter conseguido dialogar com a base eleitoral e política deste segmento que a direita representa e trazer uma opinião diferente do que a desinformação que a extrema-direita produz acaba sendo levada à vida das pessoas. É por isso, senhores e senhoras, que não ajuda o parlamento brasileiro essa dimensão de punição num caso como este de Janones. Escolham outra agenda. Não o empurra que vocês fizeram no plenário. Escolham outra forma, porque aqui é a responsabilidade coletiva. E logo este parlamento terá que avaliar. Agora vejamos, eu fico preocupado e vou dizer ao deputado Hugo Mota e aos integrantes da mesa, não é possível que banalizem a Resolução 11. A Resolução 11 de 2024 não é para o zum e empurrão, tristemente, da masculinidade tortuosa e sem nexo que vocês praticam no plenário, senhores.
Aí vale para o Janones, assim como para Sóstenes, para todos. Os homens no plenário dessa casa se empurram todo o tempo. É um absurdo. Vocês são muito... Parece que agem na política com fígado. De uma forma, quando a população cobra, dizendo que são a quinta série, e as opiniões sobre o parlamento são jogadas lá embaixo. Pensem se as atitudes de vocês com aquele empurra, com aquela ombrada que uns dão nos outros, não é exatamente o que vocês fazem. E aí não é só o Janones. Então, eu realmente não posso concordar, e a minha bancada não concorda, que Janones seja retirado do parlamento por 3 meses, porque nós não vimos, não há comprovação de que ele tenha sido o agressor. Há outros que podem ter sido agressores a ele, e que não estão aqui sendo avaliados. E, portanto, é preciso avaliar o conjunto para não errarmos. Ou se punirmos o Janones por algo que não foi ele que moveu e que outros moveram contra ele, o premiado será talvez o tal Nicolas Ferreira para colocar mais uma peruca e enxovalhar o parlamento brasileiro, porque isso enxovalha o parlamento. As péssimas atitudes de plenário dos líderes que vocês são demonstram um parlamento aquém da respeitabilidade que o povo brasileiro deseja, merece e precisa. Eu já passei por muitas coisas, e é a primeira vez que me sento nessa comissão de ética, nesse conselho de ética, ao longo de 24 anos de mandato federal. Eu vou dizer aos senhores, eu não vou entrar aqui com lado, eu vou entrar aqui com leitura de fatos. E eu quero uma Câmara à altura do povo brasileiro. Sim, com o Código de Ética na ponta da língua e, principalmente, da atitude. A Constituição como guia. E, sobretudo, o respeito entre colegas. Muitas vezes falta com respeito quando aqui estamos legitimamente pelos nossos partidos e vossas excelências ficam com ilações. Isso eu quero ver. Para deputada Maria do Rosário. Mas digo a vocês, vossas excelências são tão ou mais responsáveis que Janones nesse absurdo que aconteceu no plenário. Muito obrigado, deputada Maria do Rosário. Para encerrar a discussão. Vamos lá, gente. Nós não estamos aqui julgando a assiduidade do Janones, que realmente, pelo que percebo, apesar do painel enganoso permitir presenças, ele não é o único. Eu poderia listar, assim, de cor, uns 10 deputados que raramente aparecem. Então, mas não vou perder tempo com isso. Segundo, não se está julgando, nesse caso específico aqui, o histórico, a postura, as orientações políticas, as relações afetivas do deputado André Janones. Como é próprio desse Conselho de Ética, qualquer representação tem que ser sobre fatos específicos. E aí eu votarei contra a suspensão liminar, cautelar, imediata do deputado, porque esse caso merece uma apreciação muito mais cautelosa do que a suspensão cautelar. E por que isso? Primeiro, o deputado Sóstenes, como é de seu direito, eu diria até dever, fez uma representação à corregedoria. A corregedoria da casa não teria a obrigação de enviar imediatamente à mesa diretora. Aliás, no meu modo de entender, ela deveria, como está garantido pelo regimento interno, no artigo 31, inciso 3º, promover diligências sobre esse caso, que tem vários aspectos, além do foco no deputado Janones. Portanto, a medida liminar é de suspensão de mandato por 6 meses, como proposto, por 3 meses, ela é exagerada por acelerada, e isso pode gerar injustiças. Os fatos. Eu estava nessa sessão, do lado onde o campo dito progressista, de esquerda, fica. Há uma divisão no plenário, aliás, que vem desde a Revolução Francesa. Nós somos tradicionalistas. Bem, eu vi o tumulto, vi o Janones lá, entre vários, do lado de lá. É óbvio que não é adequado, embora o direito de ir e vir no plenário seja assegurado a qualquer um, você ir no lado em que um deputado conservador estava falando para defender a taxação, defendendo as suas ideias que eu considero esdrúxulas e que podem, sim, merecer no debate político o repto, a crítica. Isso não é crime, isso não ofende o decoro parlamentar. E vou além, nem mesmo as expressões, que eu não sei se o Janones falou, nem nas redes, eu não sou de ficar acompanhando redes, de capacho ou servil, qual é o termo, vira-latas para quem está defendendo Donald Trump.
é próprio do calor do debate político. Eu vi, sim, num vídeo, ele cercado, o coro de rachadinha, que foi confirmada no Supremo, até pela aceitação dele da condenação em troca de medidas lá minimizadoras da pena, não está discutindo isso. Mas vi também nesse vídeo, daí a necessidade de uma investigação mais profunda para sermos justos, o deputado Cabo Gilberto, com quem eu tenho ótimas relações, não políticas, obviamente, mas no trato da divergência política, dando uma banda, tentando dar uma joelhada no Janones, que estava ali no meio do bolo. Então isso merecia um exame mais acurado, o conjunto daquele tumulto. Portanto, olha, alguém já disse aqui, apenas uma suspensão cautelar é muito pouca. Eu acho que é muito acelerada e, portanto, caracteriza uma injustiça. Nesse contexto, a gente tem que examinar muito mais. Entendo que é errado um deputado, para provocar, para lacrar, para ganhar likes, como vários fazem aqui constantemente, ir lá em frente à tribuna onde um adversário político está falando para fazer um vídeo. O que eu vi foi isso. Por isso que tanto na representação da mesa diretora, de 4 páginas, que é absolutamente superficial, não sei se ela foi assinada pela unanimidade da mesa, parece que sim, mas ela imediatamente propõe a suspensão cautelar. Poderia propor uma representação para que esse conselho, feitas as oitivas das partes, ouvindo testemunhas, pudesse se posicionar. Mas não, é um processo sumaríssimo. A pena da suspensão de mandato que todos nós preservamos. Alguém indagou quem pode dizer que tem um mandato igual ao do Janones. Nenhum mandato é igual. Agora, eu tenho muito orgulho de ser, por exemplo, companheiro do Glauber Braga, que aqui nesse conselho teve a sua cassação indicada. Portanto, o conselho não é um oráculo de Delfos que tem a verdade absoluta. E aqui, no caso, a celeridade, o caráter sumário dessa suspensão, ainda que por 3 meses, ao contrário do pretendido pelos que representaram, tanto o deputado Sóstenes quanto a mesa diretora, é uma demasia, é um exagero. Então, eu entendo que o caminho mais correto era isso. Eu vi aqui nesse conselho também, por exemplo, a deputada Zambelli, que tem um histórico nada abonador, está foragida, inclusive, ela foi absolvida. Eu vi nesse conselho o deputado Nicolas, que assumiu explicitamente a sua transfobia ao subir à tribuna, botar uma peruca e tal. Não aconteceu nada com ele no âmbito do conselho. Parece que na justiça há problemas, há um processo em curso aí. Então, aqui eu vi o relator, ele faz muita carga na questão da homofobia ou do preconceito quanto à orientação sexual, que o Janones teria, ele teve o cuidado de botar nesse condicional, proferido lá. Mesmo a notinha da Folha de São Paulo, a nota do painel da Folha, se não me engano, ela não fala qual foi a ofensa que o representado teria cometido. E, no entanto, tem 3 parágrafos ou 4 aqui da representação falando dessa agressão simbólica contra os LGBTQIA+, que é abominável. Eu quero, destacando do contexto do relatório e da conclusão a que ele chega, aplaudir o que o relator fala sobre essa suposta qualificação deplorável que o representado teria afirmado. Mas, olha, aqui a gente opera com provas, com elementos indiciatórios fortes, substantivos, e não é o caso. Isso poderia, sim, ser verificado num processo mais longo, que haverá. A medida cautelar, ela é, como o nome diz, provisória. A decisão de aprofundar isso virá com o exame da matéria, como faremos agora com o deputado Gilvan da Federal. A cautelar, ela é extremada e muito radical e, na prática, impede o pleno direito de defesa. Por fim, neném prancha, viu, deputado Sóstenes? O senhor que é do Rio de Janeiro, não sei se torce pelo Botafogo, acho que sim, Vasco. Nossa. Bom,
O Neném Prancha, Você- o Eurico Miranda não dá para citar porque ele não deixou nenhuma obra intelectual relevante. O Neném Prancha, que era um filósofo do futebol, de origem muito humilde, ele cunhou uma frase lapidar. Pênalti é tão importante que o presidente de clube é que deveria bater. Pois bem, eu acho, viu, advogado, que fez um esforço danado, que o Janones tinha obrigação de estar aqui se defendendo. É muito ruim qualquer representado, em qualquer circunstância, não comparecer. Eu vou dar o exemplo do Glauber Braga, que em todas as sessões, inclusive ao contrário dos que representaram contra ele, ele esteve presente, argumentou, fez a sua defesa, que é a melhor possível. Então, eu, ainda que votando contra esse parecer e essa suspensão sumária, quero dizer que o deputado Janones tem que se defender pessoalmente, botar a cara aqui, contra-argumentar, porque ele é o melhor advogado de si próprio. Chico, mas Obrigado. ele nunca aparece, só foi mais um dia dele não aparecer. Não só ele, né? Deputado Chico Alencar, passa a palavra.